Olá, sejam bem-vindos ao AmaCast. Hoje com um convidado muito especial, o senhor Christian von Millen, meu esposo, pastor e amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo à sua casa. Amém, minha esposa, pastora Tati, meu amor, minha bênção. Amém. Amém, povo de Deus. Shalom de Deus, boa noite a todos. Que o Espírito Santo possa ministrar algo muito forte no nosso coração e que a gente possa, através desse AmaCast, aprender mais sobre Deus e sobre um assunto muito especial hoje, né, amor? É um assunto essencial para toda a vida cristã. É a base, é um dos fundamentos da vida cristã. Exatamente. O que seria? Oração. Oração. A oração para a vida cristã, eu gosto sempre de fazer essa analogia, que há um lagarto no deserto, né? E esse lagarto ele acorda todos os dias às 5 horas da manhã, ele sobe no pico mais alto ali daquele local e ele fica lá de boca aberta, né? Como diz o gaúcho, né? Aqui tem um dizerzinho que eles falam, olha lá o boca aberta, né? Mas é em outro sentido. Mas o lagarto ele faz isso por quê? Ele fica das 5 horas da manhã até umas 8 de boca aberta, porque naquele lugar, durante a madrugada, é muito frio. Então, há determinados pontos que se pode observar gelo. À medida que o sol vai subindo, aquele gelo vai derretendo e aí vai evaporando. E o lagarto ele fica lá de boca aberta para poder absorver. E assim ele ter água para sobreviver durante o dia, né? E quando a gente vai ler lá Ezequiel 47, nós aprendemos o quê? Que a água ela vai subindo à medida que o anjo vai mandando o profeta avançar, né, no joelho, e depois chegar a tal ponto que é impossível passar andando. É necessário que nade, é necessário que você venha mergulhar. Essa palavra ela nos faz lembrar que a oração ela passa também por esses ciclos, né? E esses ciclos, eles são o quê? Eles são sintomas e sinais de como nós estamos perante Deus e o nosso relacionamento com Ele. A oração é importante, eu acho que é algo a gente de aprender sobre a oração. A oração ela é uma via de mão dupla. Não é só tu que fala, você precisa ouvir Deus também. Então, quando você entrar no teu quarto, fechar a sua porta, você vai falar com Deus, mas você vai ouvir Deus também. E há diferentes formas de ouvir Deus, né? A voz audível, através da palavra, ou de uma intuição também, né? Que vem do teu espírito, você ouve Deus. Mas esse momento de intimidade, Deus quer que cresça em nós, né? Jesus fazia muito isso, né? Jesus, ele se separava dos seus discípulos para estar com Deus. E toda oração, ela tem um efeito muito forte. E quando algo acontece aqui na terra, é porque antes aconteceu lá no céu. E isso foi através da oração, né? Da busca incessante. Eu acho que a oração, algo que Jesus nos ensina através daquela viúva e de outras formas, é que a oração é uma forma de insistência com Deus, né? Geralmente você começa a orar mais quando acontece uma coisa difícil ou está passando por algum problema, alguma dificuldade, aí parece que tu vai buscar mais o Senhor. Mas o Senhor hoje quer de nós não só isso, não só quando estamos passando com dificuldades. Deus ele quer ser nosso amigo de fato, de verdade. E isso envolve intimidade, envolve momentos de oração, de secreto. E então que eu possamos intensificar as orações. E a oração, eu me lembro assim que a oração é como um processo no direito, né? Tu entra lá com uma petição, aí tem uma intimação, uma citação, né? A pessoa sabe que foi intimada e tal, vai seguindo, chega uma hora que chega na mesa do juiz o pedido. E é nesse momento que chega na mesa, o juiz vai julgar. A oração é assim, há orações que são respostas rápidas, mas tem orações que vai chegar um momento que vai bater na porta de Deus lá, né? E Deus vai atender. Então não pare de orar, né? Tessalonicenses fala que a gente tem que orar sem cessar, sem parar, em tudo dá graça, né? Em todas as coisas agradecer ao Senhor. Então que a gente possa intensificar esse momento de oração, de intimidade com Deus, de falar com Deus e de ouvir Deus. É verdade. Peter Wagner fala, né, que a história pertence aos intercessores. Né? Se as nossas orações elas têm poder para mudar muitas vezes uma sentença sobre uma nação, por exemplo, ele tem inúmeros testemunhos nos livros dele, até indico para vocês. Agora você imagina o que as nossas orações podem fazer na nossa vida, em favor das nossas vidas, em favor da vida dos nossos familiares, né? Para trazer cura, para trazer paz, para trazer libertação, para mudar principalmente o nosso relacionamento com Deus.
Né? E nós falamos isso para vocês, nós falamos com autoridade. Por quê? Porque nós levávamos uma vida falsa. Né? Nós achávamos que nós éramos cristãos simplesmente pelo fato de irmos aos cultos. Né? Ou de simplesmente ler a Bíblia. Até de servir, né? Fazer algo. Até de servir. Quantas vezes nós servimos sem estar numa perfeita e profunda intimidade com Deus? Né? Ou seja, isso para Deus não é válido, isso para Deus não é gostoso. Né? Acima, Ele não nos vê como serviçais, Ele nos vê como filhos, Ele quer relacionamento. E como é que eu vou me relacionar com alguém? Conversando. E como é que eu converso com Deus? Mateus 6,6. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu oro em secreto e publicamente Ele vai me honrar. Ele vai me ouvir, Ele vai me atender, Ele vai me exortar, Ele vai me corrigir, Ele vai me alinhar com a palavra dEle. Né? E a oração é um preço que a gente paga. Por que é um preço que nós pagamos, sabe? Porque simplesmente nós sabemos que hoje a coisa mais valiosa que nós temos é o tempo. Né? E como é difícil a gente reservar muitas vezes um tempo para Deus. Né? Como é difícil, como nós ultrapassamos barreiras para conseguir entrar no Santo dos Santos. Né? Mas é algo que Deus já deixou lá, como sinal através da vida de Jesus. Né? Você falou, muitas vezes Jesus fazia o quê? Se afastava. Né? Jesus ia para um lugar retirado. Por quê? Porque assim como aquele lagarto, ele precisava daquela água, a água viva da presença de Deus, para limpar, para purificar, para refrescar. O que é que o salmista fala? A minha alma, ela tem sede de ti. Né? Nós precisamos ter essa sede todos os dias. E essa sede, ela é gerada, eu tendo mais sede, no quarto e saciando aquela sede. Amanhã eu vou ter mais sede do que o dia anterior, e depois de amanhã mais sede do que o dia de amanhã. Né? Por quê? Porque é uma responsabilidade minha. Né? A gente aprende na nossa conversão que eu aceitei, aliás, Jesus me aceitou, né? Eu recebi a salvação, mas a manutenção desse relacionamento, a manutenção dessa unção que foi derramada sobre mim, ela vem através da oração. Não tem outra receita. Então hoje nós queremos falar para vocês, né? Se vocês não têm uma vida de oração, não deixem buscar a Deus apenas quando vocês precisarem. Né? Deus não é um banco. Deus não é um ponto comercial, ou como diz uma amiga nossa, né? Um local onde você vai fazer um jogo do bicho, deixa lá o número e vai embora e volta talvez para pegar o prêmio. Né? Não funciona dessa forma. Né? Deus está nos chamando para um novo tempo. Esse novo tempo requer o quê? Requer responsabilidade da nossa parte. Requer um preço que nós temos que pagar. Né? A nossa vida espiritual é como nós estarmos em um grande oceano dentro de um barco. E dentro daquele barco há 2 remos. Eu não posso viver só uma disciplina espiritual, eu preciso viver elas todas em equilíbrio. E a base de todas as outras é a oração. A oração é a base de todas as disciplinas espirituais. E Deus sabe que as nossas vidas mudaram a partir do momento que nós começamos a persistir. Porque é persistência, né? Amém. Eu acho que é importante assim, também algo comentar, porque muitas vezes muitos irmãos falam, mas eu não sei como orar. Né? Eu acho que todo mundo já passou por essa... E a palavra de Deus diz que se você não sabe como orar, você tem que pedir para Deus. Né, como orar. E a oração, ela envolve várias fases. Às vezes tu pensa em que pela eloquência você será ouvido. Não. A oração, às vezes, com um gemido inexprimível, com um choro. Às vezes o teu choro é uma espécie de oração que toca mais o coração de Deus, porque é um choro de arrependimento, de busca, de querer mais do Senhor. Né? E hoje, antes de tu falar o tema, né, eu tinha perguntado para Tati, eu perguntei, amor, o que vamos falar hoje? E ela falou, vamos falar sobre oração? Eu falei, amém, porque o Senhor tinha ministrado algo no meu coração, que quando Paulo, ele tem um espinho na carne, e aí ele pergunta para o Senhor, né, Senhor, por que eu tenho esse espinho na carne? Eu não queria ter. E aí o Senhor diz para ele, Paulo, tu vai ter, porque o que interessa é a minha graça sobre a sua vida. Né? E ele ora então 3 vezes pedindo que retire esse espírito. Ele suplica, ele roga ao Senhor. E a resposta que Deus dá é a graça, a minha graça te basta. E aí Deus colocou no meu coração que a primeira vez que ele fala isso, a minha graça te basta, Deus está dizendo para ele assim, eu sou o teu Deus. A segunda vez que ele fala assim, a minha graça te basta, ele fala assim, eu mandei Jesus morrer em seu lugar. E a terceira vez, a minha graça te basta, eu deixei meu Espírito dentro de você, Paulo. Amém. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus confirma a Paulo que está com ele. Né? O que eu aprendo? Que eu tenho que insistir na oração. E Deus nos dá a resposta. Né? Deus confirma.
todas as coisas. Então Deus vai confirmar aquilo que tu carrega, aquilo que tu pede, aquilo que tu busca. Amém. Vai chegar o tempo certo de Deus responder. Não desista da oração. A oração é fundamental para mudar a sua história e da sua família, muitas vidas, inclusive de uma nação inteira. Há algumas chaves que a gente vai aprender na medida que nós vamos ler nas Escrituras, né? Por exemplo, Maria estava lá no sepulcro, né? Esperando. Na verdade, ela foi lá para poder matar um pouco da saudade de Cristo, né? Cristo já estava crucificado, já estava sepultado, né? E a palavra diz que ela foi muito cedo. Eu lembro que uma manhã, bem cedo da manhã, eu estava orando, né? Eu lembro que aquela noite eu não dormi, eu virei à noite orando, e eu lembro que pela manhã o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra ao meu coração. E ele disse assim: Tati, aqueles que cedo me buscam me encontrarão. Né? E a Maria é um exemplo disso. A Maria estava lá, ela estava buscando, ela estava no sepulcro. Né? E quando eles viram que o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar, muitos foram embora, mas ela permaneceu. E aquela que permaneceu por já estar buscando Jesus muito cedo, teve aquele encontro com os anjos. A primeira, né? A primeira. Então, a oração, ela também nos traz o quê? Experiências com Deus. E privilégios. E privilégios. Você vai escutar coisas profundas, né? Que Deus talvez não vai entregar para todo mundo. Por quê? Porque alguém foi lá e pagou o preço. Né? Isso é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Isso é uma construção, um preço que você vai pagar. Nós temos ouvido tanto sobre o avivamento, mas eu não vejo a igreja se preparando para o avivamento. Eu não vejo as pessoas pagando preço por esse avivamento. Quando você vai estudar os avivalistas, para você ter ideia, a Catherine Kuhlman, ela passava 17 horas por dia orando. Agora me pergunta quantas horas muitas vezes a gente quer sacrificar a Deus para viver esse avivamento, para ser um instrumento usado para esse avivamento. E algo importante, né, amor, que o que une a igreja, porque hoje em dia a igreja ela tá um pouco cada um com a sua doutrina, seu jeito e tal, mas o que unirá mesmo a igreja é a oração. Amém. Né? A oração une todos. Então acho que chegou o tempo de se unirmos em oração, né? Independente de qualquer placa, denominação que a gente possa clamar. Buscar o Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos, se humilhar. E o Senhor vai nos ouvir, vai nos sarar, vai nos purificar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Amém, exatamente. Então a oração, ela é uma liga, né, que traz essa unidade. A oração, ela é uma ponte que nos leva a ser avivados, porque o avivamento ele vem para aquilo que está morto. Né? Deus não vai avivar algo que já tem vida. Quando se fala em avivamento para o Brasil no ano de 2023 é porque já tem uma placa sobre a nação piscando morte, morto. A igreja está morta. Né? E como é que tudo isso vai começar a fluir? Como é que esses rios de água viva vão começar a ser derramados? Oração. Né? O Christian falou algo muito importante, uma chave para nós trazermos essa unidade, esse amor e preparar essa nação para viver esse avivamento. Talvez a nossa arma vai ser exatamente a oração. Né? Unir as igrejas, independente das doutrinas, para viver esse momento. Né? E enquanto nós oramos buscando essa unidade, Deus vai tratando e trazendo vida àquilo que está morto. Né? Estreitando o nosso relacionamento com Ele e nos enchendo dessa água viva que é Jesus. Porque da mesma forma que está lá aquele lagar de boca aberta, porque é uma questão de sobrevivência, a oração hoje para a nossa vida é uma questão de sobrevivência. Só que muitos de nós não estamos entendendo isso. E isso é emergencial e preocupante. Né? Eu lembro que uma oração numa madrugada mudou toda a minha vida. Né? Quando eu me ajoelhei, me prostrei e clamei e pedi para Deus: Deus, eu entrego, eu espero e eu confio. Né? Uma oração mudou todo o meu futuro. Então pode ser que hoje, nesse exato momento que você está vendo aqui esse podcast, Deus está te chamando, ó. Faz um bom tempo, vai lá no teu quarto, abre o teu coração para mim. E pode ser que uma oração genuína do teu coração muda toda a tua história. Então, o nosso conselho hoje, a nossa oração é que você possa investir nessa disciplina espiritual para ver toda a tua vida espiritual, toda a tua vida em todas as esferas mudada, restaurada, liberta e curada. No nome de Jesus. Que essa mensagem hoje possa ter ido como espada no teu coração e que ela possa ter levado sabedoria, entendimento e conhecimento. Tá bom? Beijo no coração. Muito obrigada, Christian, pela sua participação. Obrigada a você que ficou conosco até aqui e até a próxima. Beijo no coração, que Deus abençoe. Yeah, yeah.